recebestes o Espírito de adoção. É por ele que clamamos, Abba, Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Reverendíssimo Padre Evandro, Diácono Pedro, ambos são da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos leva para o lugar de oração. São Lucas começa dizendo: Jesus estava rezando num certo lugar. Essa frase tão simples tem um peso teológico.
na pena de São Lucas. São Lucas valoriza a oração de Jesus. São Lucas fala sobre a oração de Jesus diversas vezes. Ele faz questão de colocar o Senhor na sua intimidade com o Pai e mais, aqui, praticamente na metade do seu evangelho, ele coloca o Senhor orando, mas ao mesmo tempo como mestre da nossa oração. De fato, o texto continua dizendo, quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Este é um pedido muito profundo. É profundo porque Jesus é um mestre espiritual, e não apenas isso, porque Ele é o próprio Deus encarnado. Portanto, ninguém pode nos ensinar melhor a orar do que Ele, porque, sendo Deus, Ele nos ensina o que Deus quer ouvir. Sendo homem, ensina aquilo que nós devemos pedir. Ora, Ele é o mestre da oração. E aqui nós já temos duas realidades muito importantes que não podemos perder de vista. A primeira, se o Filho de Deus encarnado orava, quanto mais nós precisamos orar. A oração é a chave do céu. A oração é o meio pelo qual nós obtemos de Deus força, graça. A oração é o instrumento pelo qual nós podemos perseverar na oração, na vocação, no casamento. Sem a oração nós não somos nada, nós estamos abandonados às nossas forças naturais. E desgraçadamente, o mundo, e preciso dizer até mesmo a igreja, foi contaminado com essa mentalidade naturalista. Parece que tudo decorre das nossas forças. Tudo decorre da técnica, do meu psicologismo de ocasião, da minha motivação principal, do coach que está fazendo sucesso, dessa ou daquela outra técnica. Mas a verdade, queridos irmãos, a verdade é que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. A verdade é aquilo que Jesus diz no capítulo 15 do seu Evangelho: sem mim, nada podeis fazer. A verdade é aquilo que João Batista diz lá no capítulo 3 do Evangelho de São João: ninguém pode fazer nada se não lhe for dado pelo alto. Quantas vezes nós ficamos nos debatendo: eu queria tanto rezar, eu queria tanto ter uma vida de oração, eu queria tanto ter uma vida sacramental, eu queria tanto ter essa virtude que me falta. Por que você não vai àquele que pode te dar? É Deus. Padre, o senhor está nos ensinando a rezar para rezar? É isso mesmo. É isso mesmo. Domine, doce nos orare. Senhor, ensina-nos a orar. Eu preciso da ajuda de Deus para rezar. Eu preciso da ajuda da graça. Portanto, você que de repente se enfastia com a oração, que se sente cansado, que não tem interesse de buscar a Deus, por favor, comece agora mesmo a pedir socorro. A oração é o nosso único recurso sobrenatural. E é por isso que Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Porque ele é o único recurso que nós temos para receber de Deus.
Quantas vezes eu já vi histórias terríveis, mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque os homens estavam lutando com as suas próprias forças humanas. Ao invés de colocar o joelho no chão, a boca no pó, ao invés de buscarem um jejum, ao invés de ficarem noite inteira clamando por Deus, de ficarem dias e dias e dias rezando para obterem de Deus aquilo que só Deus pode dar, ficaram apenas buscando com as suas forças e deram com os burros na água. A oração é um segredo. A oração é um segredo para tudo. Ora, quando o discípulo lhe pede, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus não responde, mas isso você vai rezando aí do jeito que você... Não. Ele ensina simplesmente o Pai Nosso, que é o compêndio de todas as orações, que é a oração perfeita, que é a oração que pede a Deus tudo aquilo que nós devemos pedir. De fato, na versão de São Lucas, ela consta de 5 pedidos. Na de São Mateus, é um pouco mais ampla, tem 7 pedidos, mas na versão de São Lucas, ela é mais direta. Em primeiro lugar, Pai, santificado o teu nome. É a primeira das nossas necessidades. Buscar a glória de Deus. Buscar a honra dele. É a prioridade máxima para cada cristão. Em segundo lugar, o pedido escatológico, venha o teu reino. Venha. Nós aguardamos a volta do Senhor. A solução para os nossos problemas não se dará enquanto o Senhor não voltar. Temos que perder todas as nossas esperanças humanas. A nossa única esperança é que Jesus volte para acabar com a bagunça. Nenhum ser humano vai conseguir fazer isso. Senhor, venha o teu reino. Mas enquanto o reino não chega, dá-nos o pão de que precisamos. São as nossas necessidades mais básicas. O pão. Mas eu não peço mais do que eu preciso. Eu peço o pão de que precisamos. Eu quero ser socorrido pela divina providência na medida justa das minhas necessidades. Então, dá o pão que precisamos. Esse é o grande bem. Com o pão nosso, nós pedimos todos os bens. Por fim, nós pedimos ao Senhor que nos livre dos males. Primeiro e grande mal, o pecado. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, porque o pecado é o que nos leva à condenação eterna, e aquilo que leva ao pecado, o que é? A tentação. Então, São Lucas conclui, e não nos deixes cair em tentação. Tudo o que o cristão deve pedir está compendiado nestes 5 pedidos. Santo Agostinho falou largamente disso, e eu não vou me delongar aqui. Na sequência, Jesus conta uma parábola para incentivar os discípulos à oração insistente, à oração perseverante. E ele conclui dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, oração é questão de perseverança. É como alguém que bate. É mais ou menos como o pintinho quando está dentro do ovo, que bate com seu bico, bate, até que se abre uma pequena porta estreita pela qual ele pode passar.
Sem a perseverança na oração, não existe santidade. A santidade é fruto da perseverança da oração. E a perseverança na oração é fruto da oração. É redundante? É, mas é assim que funciona. Eu peço a Deus, eu continuo insistindo, eu quero mais intimidade com o Senhor, eu quero ter mais união com Ele. Por isso, a minha oração precisa ser perseverante, ela não pode se cansar. Ela tem que ser como a oração de Moisés, com os braços abertos em cima do monte. 2 homens tiveram que apoiar os seus braços para que eles não caíssem pelo cansaço. A oração tem que ser como a de Abraão, que argumenta, que vai, que argue Deus. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus está sempre interpelando a Deus por nós, em nosso favor nos céus. Ou seja, a oração de Jesus nos céus por nós, que somos sua igreja, a sua noiva, é uma oração perseverante, insistente. É uma oração que faz violência ao coração do Pai. Pai, olha as minhas chagas. É por eles que eu morri. Pai, santifica esse povo. Pai, eu quero a minha noiva. Pai, quando é que vai chegar a hora das minhas bodas? Pai, vamos. Eu quero encontrar a minha noiva pura, santa, imaculada, sem mancha nem ruga, conforme São Paulo diz na carta aos Efésios. Pai, abençoa aquele povo. Pai, faz com que eles cresçam na intimidade comigo. Nós temos um intercessor no céu. E na pessoa de Cristo, todos os santos que intercedem por nós. Em dependência e em comunhão com a intercessão de Cristo. E nós temos também um intercessor na terra. E é disso que São Lucas termina falando no Evangelho. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Este é o intercessor na terra, o Espírito Santo derramado em nossos corações. São Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o próprio Espírito se une ao nosso espírito, intercepta o nosso espírito com gemidos inefáveis, inexprimíveis, e aquele que conhece as profundezas de Deus é que intercede em nós. Ora, queridos, portanto nós estamos numa comunhão simplesmente divina. Nós estamos na terra habitados pelo Espírito Santo, que ora em nós em sintonia com a oração de Cristo e dos santos no céu, à direita do Pai, para que seu nome seja santificado, seu reino venha, as nossas necessidades sejam supridas, para que nós não caiamos em pecado e sejamos livres da tentação. Essa oração é infalível. Essa oração não tem como não ser escutada. Mas, sobretudo, essa é a oração de quem mergulha na intimidade. Porque essa é a finalidade da oração. As pessoas gostam de pedir coisas. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá uma vaga naquela universidade. Senhor, me dá um apartamento. Senhor, me dá uma noiva. Depois vai ficar reclamando da noiva até o fim da vida. As pessoas pedem a Deus coisas. Pedem a Deus coisas. Mas escuta. Jesus está nos ensinando a pedir Deus. Senhor, eu não quero saber de coisas. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero intimidade contigo, eu quero queimar de amor. Eu quero entender como é a tua profundidade, eu quero conhecer o teu coração. Eu quero ser levado
para esse deserto aonde o Senhor me fala tão somente de amor. Esta é a finalidade primeira da oração. E o que isso tem a ver com casamento? Isso tudo tem a ver com casamento. Notem, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, ele diz: com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus. Vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós nos perdoou os pecados. Isso aconteceu no momento em que nós fomos batizados. Nós estávamos mortos, mas uma vida sobrenatural entrou na nossa vida natural. E essa vida sobrenatural é a própria vida eterna, ou seja, uma vida sem começo e sem fim, que Jesus Cristo, na sua humanidade santíssima, introjetou em nós para que nós pudéssemos experimentar a comunhão com o Pai e com Ele e com o Espírito Santo eternamente, a começar aqui. Vejam, é por causa disso que Jesus Cristo instituiu o sacramento do matrimônio. Se o matrimônio não fosse um sacramento, seria muito difícil para o cristão se santificar ao lado de uma pessoa tão cheia de defeitos como você e eu. Seria praticamente impossível. Como é que eu vou encontrar Deus numa pessoa assim? Misericórdia! Não tem condições. Pois é. Só que, porque você é batizado, e você tem um fim sobrenatural, Deus te chama à união com Ele, pela fé, pela esperança, pela caridade. O que Ele fez? Ele pegou o teu cônjuge, batizado como você, e Ele interceptou o amor de vocês dois, de tal modo que, ao se amarem, vocês estão no mesmo ato, amando a Jesus Cristo. Esta é a essência do sacramento do matrimônio. Ou seja, o matrimônio é divino. E ele foi divinizado por Cristo em favor dos batizados, para que, ao invés de ser um obstáculo, ele se tornasse um meio para a união com Deus. Portanto, quanto mais você ama o seu cônjuge, mais você está aprendendo a amar a Deus. Quanto mais você tem uma esperança sobrenatural com o crescimento do seu cônjuge, mais você aprende a esperar em Deus. Quanto mais você, olhando para o seu cônjuge, entende que ele é um ícone de Jesus Cristo para você, mais você crê em Deus. O seu cônjuge, em outras palavras, é o seu mestre de oração. Se você aprender a tratá-lo como Cristo, se você aprende a encará-lo de maneira sobrenatural. Mais uma vez, os cristãos da nossa geração vivem um tipo de casamento que é naturalista. O que é o casamento para a maior parte dos cristãos do nosso tempo? É morar junto, ter filhos, é fazer compras, é trabalhar, ganhar dinheiro, ter um apartamento, depois uma casa, um carrinho, e assim por diante, e vai à missa ao domingo e tal, uma briguinha aqui, outra acolá. Quando a coisa fica muito feia, pede ajuda. Isso daí é um casamento pagão. É um casamento de qualquer um. Não precisa ser cristão para ter um casamento assim. Casamento cristão
é quando você tem consciência de que quando você conversa com o seu cônjuge, você está fazendo oração. É o teu Cristo que está na tua frente. Quando você briga com ele, você pede perdão porque você brigou com o teu Cristo. Quando você vai se reconciliar com ele, o seu coração se enche de ternura porque você está se reconciliando com Cristo. Você honra o seu cônjuge. Você ajuda o seu cônjuge a carregar as suas cruzes como Cristo foi ajudado por Simão Cirineu. Você faz com que o seu cônjuge seja para você o teu lugar de encontro com Deus, porque é assim. A única pessoa neste mundo que efetivamente representa Jesus Cristo mesmo para você, sacramentalmente, é o seu cônjuge. Os teus filhos não são Cristo para você, no mesmo sentido. Os teus pais não são Cristo para você. Os teus irmãos não são Cristo para você. O teu Cristo é aquele com quem você se casou. É aquele de quem você não tem que fugir. É aquele com quem você tem que conversar. É aquele cujo coração você tem que aprender a sondar. Os padres da igreja diziam que o livro dos Provérbios foi escrito por Salomão para que nós aprendêssemos a meditar, e o livro do Eclesiastes foi escrito para que nós aprendêssemos a nos desprender do mundo. Mas diziam eles, o Cântico dos Cânticos é o livro dos perfeitos, porque é a união da alma com Deus. O que é o livro do Cântico dos Cânticos? É um canto de amor entre o amado e a amada. Quando São João da Cruz, no Cântico Espiritual, toma o Cântico dos Cânticos e o transforma numa canção mística para falar da nossa alma que ascende para Deus e que vai se desprendendo de todas as amarraduras dessa vida, o que São João da Cruz faz é simplesmente aquilo que os próprios padres da igreja já estavam ensinando. Ou seja, eu, que tenho a vocação ao celibato, graças a Deus, tenho que me unir ao Senhor diretamente, no invisível. Deus é Espírito. É com Ele que o meu coração precisa aprender a lidar de maneira espiritual. Você que é casado, você tem um Cristo sacramental ao lado de você. E quanto mais você amá-lo, mais você vai aprender como é que se ama a Deus na oração. O amor a Deus na oração é um amor extravagante, arrebatador, inflamado, intenso, com todo o coração, com todos os sentidos, com toda a alma, com toda a polarização do nosso ser. O amor por Deus na oração é incendiado, é fogoso, é cheio de entrega, de interpenetração. O amor de Deus na oração, para nós, precisa ter o calor dessa intimidade que você está exercitando cada dia, quando você aprende a viver apaixonadamente ao lado dessa pessoa que é Cristo para você, graças a este sacramento. Domine, dote-nos orare. Senhor, ensina-nos a orar. Para você significa, Senhor, ensina-me a casar, a viver o matrimônio de verdade, a enxergar o meu cônjuge sem ter lentes que contaminem a minha contemplação. Que eu o enxergue na pureza da sua alma. Quanto mal fazem aqueles que assistem indecências, contaminando a sua imaginação e o seu olhar, para projetar sobre o seu cônjuge uma imagem que não é a dele. Isso equivale à idolatria. Não é sem razão que no Velho Testamento os profetas comparam a idolatria com o adultério, porque é um tipo de adultério, o adultério da imaginação. Como fazem mal aqueles que introduzem no leito matrimonial certas licenças que não convêm à santidade do cristão.
Jesus, através do autor da carta aos Hebreus, nos diz que o leito conjugal seja conservado puro e sem mancha. Por quê? Porque ele é um altar. É o lugar em que você está se encontrando com Deus, realizando a profundidade deste sacramento. Ora, um casal que aprendeu a se encarar como Cristo, que aprendeu a mergulhar dia após dia nas profundezas da oração, este casal será totalmente alinhado no Espírito. É uma coisa que acontece com o passar do tempo. É quando se estabelece uma telepatia entre um e outro, em que quase não há mais palavras. É como uma oração contemplativa. Não há mais palavras. Nós olhamos Deus e entendemos tudo. Ele nos olha e o nosso coração se enche de doçura. Ora, queridos irmãos, um casal que realmente vive o sacramento do matrimônio, por isso, aprenderá a orar juntos. É interessante que São Lucas nos diz, quando Jesus terminou de orar, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar. Ele não diz, é um discípulo só, ele não diz, Senhor, ensina-me a orar. Poderia ter dito. Foi o pedido de um só. Não, ele pede, Senhor, ensina-nos. Por quê? A oração sempre tem um caráter ampliado, um caráter fraterno, um caráter comunitário. A oração sempre abrange muito mais do que eu mesmo. E é por isso que é impossível que um casal que realmente viva a essência do sacramento do matrimônio não seja profundamente alinhado na oração. É impossível. Se você não é alinhado na oração com o seu cônjuge, é porque você não está vivendo bem o seu casamento. No sentido cristão da palavra. Se você não vive um fluir do Espírito Santo no seu matrimônio, esse é um mau sintoma. Mas nunca é tarde para começar. É por isso que marido e mulher precisam aprender a orar, a buscar a Deus. Precisam aprender a orar e precisam aprender a orar juntos. Eu dizia na pregação da manhã que o matrimônio é como um muro, como uma muralha de proteção. Aquilo que faz essa muralha se tornar forte é a oração. É a oração conjugal, em que os dois vão se colocar no mesmo nível diante de Deus. Em que os dois, lado a lado, vão escutar Deus. Em que os dois, se apoiando mutuamente, vão receber de Deus aquilo que Deus tem para lhes dar. Veja, todos nós que bebemos das Sagradas Escrituras, entendemos que existem 3 níveis na oração. Nós podemos orar com o nosso entendimento, ou seja, com as nossas palavras, sem julgarmos um ao outro, apresentando ao Senhor as nossas intenções. Nós podemos orar no Espírito, de tal modo que já nós não sabemos mais orar aquilo que convém, nós deixamos o próprio Espírito gerar em nós, pela oração, aquilo que Ele quer. E nós podemos orar a palavra de Deus, escutando junto a palavra, discernindo a palavra, pedindo orientação ao Senhor, tendo sensibilidade espiritual, desenvolvendo cada vez mais na presença de Deus, aquela docilidade que nos faz entender exatamente
por onde sopra o Espírito Santo. Como é bom quando um casal tem esse alinhamento. Então, antes de tomar uma decisão, antes de fazer um plano, vamos falar com o Senhor, vamos consultar ao Senhor, vamos rezar. Eles vão lá, se colocam na presença de Deus, buscam há alguém que é maior do que eles ali. Há um Senhor que é o dono da vida deles, é o dono do casamento deles, é o centro da união deles. Vão até os pés do Senhor e clamam e buscam e oram no Espírito e esperam Deus dar a sua resposta. E o que geralmente acontece quando um casal realmente ora na presença de Deus é que aquilo que Deus coloca no coração de um, confirma no coração do outro. E assim acabam-se as brigas. Porque vocês começam a entrar numa sintonia de obediência ao mesmo Deus. É Ele que vai orientando, esquadrinhando, dirigindo os caminhos, mostrando os planos, as estratégias, os passos, aquilo que tem que ser feito a cada dia. Só que o diabo sabe disso. E o que o diabo faz? O diabo coloca uma vergonha, uma barreira, para que você não ore com o seu cônjuge. Tem gente que vai no grupo de oração, pega o microfone, ora até o teto explodir, mas não é capaz de orar ao lado do seu cônjuge. Tem vergonha. Se sente intimidado, julgado, avaliado, sei lá o quê. Só que uma coisa é verdadeira: casal que ora unido destrói as forças do inferno. Um casal que permanece em oração diante de Deus, bota o diabo para correr. Quando um casal se põe de joelhos para orar, Jesus vem para estar com os dois. Porque aquele casamento é dele. É uma imagem do casamento dele com a igreja. Se ele não vier, ou se ele não viesse, porque ele vem, ele não seria fiel ao amor exclusivo que ele tem pela sua igreja. Então ele vem. Quando o casal se coloca em concordância para orar, há uma mobilização sobrenatural. Deus faz grandes coisas. Talvez você me diga: nossa, mas eu não consigo, oração conjugal para mim é demais, eu não sei, eu fico envergonhado, eu me sinto mal, eu me sinto constrangido. Peça ao Senhor. Peça a Ele. Vejam, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem nos entrega essas palavras é São Lucas Evangelista. O mesmo autor dos Atos dos Apóstolos. Como é que começam os Atos dos Apóstolos? São Lucas nos diz que perseveravam unidos em oração algumas mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. É assim que Jesus nos apresenta, através de São Lucas, aquela igreja nascente se preparando para Pentecostes. Só que a coisa curiosa é que essa palavra, eles perseveravam unânimes em oração, é uma palavra grega bastante diferente. Proskratereuntes. O que significa essa palavra? Significa perseverar insistindo, batendo. Ou seja, o que eles ficaram fazendo 10 dias dentro daquela sala em Pentecostes? Eles ficaram fazendo um retiro, e Nossa Senhora estava lá no meio, ensinando eles a baterem, a insistirem em oração, até que, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É preciso insistir. É preciso orar sem desfalecer.
É preciso conservar a posição no lugar de oração sem arredar-se dali. E assim os céus se abrem e o Espírito Santo cai sobre as nossas casas e cada lar se torna uma fornalha de Pentecostes. Que o Senhor cumpra em você a promessa que Ele fez através do profeta Zacarias: eis que naqueles dias derramarei sobre a casa de Israel um espírito de súplica e oração. Que o Senhor derrame sobre os nossos dias, sobre a nossa geração, um espírito de súplica, um espírito de oração, que nos faça clamar por Ele e ter a nossa alma completamente tomada por um desejo quase obsessivo. Eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero queimar no Espírito Santo, eu quero fluir nos seus dons, eu quero viver a minha vida aqui, me encharcando da presença de Deus, como no dia do meu batismo, para que assim eu possa, de fato, conhecer o Senhor, a quem eu verei com os meus próprios olhos na Jerusalém Celeste, naquele dia em que nós ouvimos a voz que dirá: felizes os convidados para as bodas do Cordeiro, porque a sua noiva está pronta. A sua noiva somos nós. E nós ficamos prontos na medida em que, pelo Espírito Santo, na oração, o Senhor vai matando o nosso velho homem e substituindo pela sua vida ressurrecta. Que Ele nos leve por esses caminhos e, queridos irmãos, nenhuma dificuldade prevalece quando um casal verdadeiramente se propõe a orar. Que Deus os abençoe e que os ajude cada dia a crescer neste espírito de graça e de oração.